Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020 e começa agora mais um informativo Coronavírus, ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 991637905. Temos também o telefone fixo aqui da Câmara Municipal, da TV Câmara, 3214-7766. Envia aí a sua sugestão, quer ouvir alguém, quer sugerir uma pauta, ajuda a gente a fazer esse programa. E nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Temos no Facebook, no YouTube, entra lá. Deixa o seu joinha pra gente no Facebook, toca o sininho lá no YouTube, que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E também estamos ao vivo no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Lembrando que além de acompanhar o streaming 24 horas ao vivo na nossa programação, você também fica por dentro de todos os projetos em tramitação aqui no Legislativo. Bom, vamos às atualizações aí dos casos de coronavírus em Rio Preto, lembrando que não temos mais aquelas lives diárias feitas pela Secretaria de Saúde, pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, né? As lives acontecem agora apenas às terças-feiras, às 10h30 da manhã, e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. Vamos conferir, então, as atualizações dos dados com a Jaqueline Casanova. Confira a atualização dos casos de coronavírus em São José do Rio Preto, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira, dia 9 de setembro. A cidade registra 18.646 casos confirmados desde o início da pandemia em março deste ano. 491 pessoas morreram vítimas da doença. 123 vítimas estão internadas em UTI e 220 em enfermaria com síndrome respiratória aguda grave. Até o momento, são 78.782 casos notificados. 67.106 foram testados, fizeram exames e 48.460 casos foram descartados. E do total de infectados, 16.010 foram recuperados. Bom, tá, então, gente, os dados do coronavírus, a atualização, né? Então, 105 novos casos confirmados desde ontem e 4 mortes, infelizmente. E em todo o mundo já são 27.605.000 pessoas infectadas, com 898.269 mortes, né? Os Estados Unidos seguem liderando aí o ranking de país com o maior número de infectados. São 6.345.000, com 189.500 mortes. No Brasil, lembrando que nós estamos na terceira colocação agora, a Índia assumiu a segunda colocação com o maior número de infectados, mas no Brasil, 4.165.000 pessoas infectadas, com 127.571 mortes. Tá aí, então, os dados do coronavírus nesta quarta-feira, 9 de setembro. Só para registrar, né, a notícia de ontem aí, que todo mundo ficou surpreendido, é que aquela vacina de Oxford lá, os pesquisadores responsáveis por ela suspenderam as pesquisas, porque um dos humanos aí que são as cobaias, né, uma das pessoas que voluntários aí para o teste, teve uma reação lá, ainda não se sabe se é exatamente por conta da vacina, mas pelos protocolos de pesquisa, ela tem que ser interrompida até que seja descartada que a reação que o cidadão teve não tem relação com a vacina. De qualquer maneira, os pesquisadores dizem que isso é normal dentro de um processo de desenvolvimento de uma vacina, que como está todo mundo esperando, acompanhando aí passo a passo tudo isso, a gente fica sabendo de coisas que, para uma vacina normal, a gente não estaria acompanhando tão a miúde aí, mas está tudo dentro do previsto. O que não está no previsto é as queimadas que têm acontecido aqui na cidade, né? Vou pedir para o Israel jogar aí
na tela um incêndio de grandes proporções na região ali do Instituto Florestal, Floresta Estadual do Noroeste Paulista, ali a área do antigo IPA. Essas imagens aí impressionantes, né? E por conta disso a Defesa Civil de Rio Preto, isso está acontecendo nesse momento, viu? Defesa Civil de Rio Preto orienta os motoristas a evitarem o acesso à cidade ou à rodovia Washington Luiz por meio daquele acesso no quilômetro 444 por conta da fumaça que está prejudicando a visibilidade ali de motoristas. A Secretaria de Trânsito orienta também a população ao não utilizar a Avenida Abelardo Menezes, aquela que passa ali, aquela atrás da Unip, ali, aquela avenida, por causa da densa fumaça e do calor das chamas. Agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Serviços Gerais estão combatendo esse fogo, aí, esse incêndio neste momento, né, agora, né, 4h07, o pessoal lá combatendo, e até a gente vai ver agora aí também o boletim do professor Zé Mário, e a gente está numa situação hídrica muito complicada, e inclusive ele gravou o boletim antes dessa queimada e ele já alertava do risco, inclusive, de faltar água para combater incêndios. Vamos conferir aí, então, o boletim do professor Zé Mário. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um excelente ar para todos nós. Já são 18 dias ininterruptos sem chuvas aqui na nossa cidade, mais de 72 dias sem chuvas significativas na região. Os níveis dos reservatórios mantêm-se muito baixos. O manancial, a represa municipal de Rio Preto, já não há mais excedente hídrico, isto é insuficiente para manter o abastecimento público da cidade. 150 mil pessoas são abastecidas diariamente pelo Rio Preto, e nesse momento de severidade meteorológica urge o uso racional da água, urge a gente fazer um esforço para diminuir o consumo, principalmente os moradores do centro da cidade, os quais são abastecidos em grande parte pelo Rio Preto, pelo Palácio das Águas. Vivemos um momento de severidade meteorológica. O Instituto Nacional de Meteorologia está mantendo o alerta de umidade relativa do ar entre 12% e 20% para o dia de hoje. Nesse momento, às 11 horas no aeroporto, 33 graus, 15% de umidade relativa do ar, sem previsão de chuvas para os próximos dias. Os modelos meteorológicos indicam possibilidade de chuvas esparsas apenas a partir do dia 21 de setembro. Até lá, toda a população precisa colaborar no sentido de usar racionalmente a água, de usar os meios adequados para fazer a higienização, para limpar as residências, enfim, não ocorrer desperdício de água. Muito embora grande parte dos condomínios, propriedades rurais tenham poços, elas são providas de poços subterrâneos, esses poços também podem acusar um rebaixamento significativo do lençol, uma vez que as chuvas foram muito pequenas nesses últimos 70 dias. Assim, as propriedades rurais, os condomínios, os empreendimentos que possuem abastecimento próprio também precisam racionalizar o uso da água de forma a não haver falta, a não entrar em colapso nos próximos 30 dias. Serão difíceis esses últimos dias aí, estão sendo cada vez mais intensas as temperaturas, a umidade relativa do ar cada vez menor, sem possibilidade de chuvas, os ventos predominantes aumentam no período da tarde. No período da tarde, esses ventos chegam a 2, 3 vezes mais do que o normal, quando ocorrem inúmeros incêndios na zona rural, nas áreas urbanas, incêndios que demandam também grande uso de água. Poderemos ficar em situações que nem sequer água para combater incêndios teremos em virtude do rebaixamento significativo dos mananciais. São momentos difíceis que estamos enfrentando,
Aparentemente não havia registro dessa severidade meteorológica aqui na nossa região e precisamos nos conscientizar, precisamos usar de forma racional, principalmente a água que é servida à população. Não tem cabimento utilizarmos água tratada, clorada, fluoretada para limpar calçadas, para limpar as ruas, veículos, né? Sendo que poderá faltar água, poderemos ter uma situação de racionamento caso persista essa estiagem prolongada, que tudo indica, pelos modelos meteorológicos, deverá prosseguir até pelo menos o dia 21, 23 de setembro. Bom, tá aí então, gente, o alerta do professor Zé Mário, né? Tempo muito seco, sem previsão de chuva, 18 dias já sem chuva e mais de 70 dias sem uma chuva considerável, né? Há 2 semanas a gente teve aquela chuvinha quando fez frio, caiu uma chuvinha aí, mas que em termos de estiagem não, em termos de molhar o solo, de resolver a estiagem, não resolve. Então, fica o alerta, economizar água. Vou até pedir para o Israel jogar rapidinho as imagens de novo do fogo ali no IPA, porque precisamos economizar água até para evitar aí problemas de desabastecimento. Não tem como aí, né, Israel? Tranquilo. Bom, voltando a falar aí de possíveis, falando da pandemia, né, de confinamento, isolamento social, etc., a gente tem os problemas psiquiátricos aí agravados durante a pandemia. Ontem a gente até conversou com a psicóloga Mara Madureira sobre aumento de suicídio entre crianças. Hoje a gente vai falar com a psiquiatra doutora Lívia Penteado, que é também psicoterapeuta familiar, vai conversar aqui com a gente o que as famílias, né, podem fazer nesse período de crise. A doutora Lívia está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bom? Boa tarde, Alexandre. Sim. Legal, muito obrigado a doutora Lívia. Doutora, nesses meses aí, a gente está entrando no 6º mês já de quarentena, de isolamento, e a gente tem ouvido aí, visto notícias, pessoas relatando depressão, inclusive crianças, né, os idosos também. De que forma que a família pode colaborar para evitar esse tipo ou amenizar esse tipo de problema? Obrigado, viu, doutora? O que eu percebi, que é o que você começou dizendo, né? O aumento de transtorno mental, doença psiquiátrica. Tanto pessoas que tinham alguma predisposição têm piorado, né? Quem já era ansioso, já fazia algum tratamento, e muitas pessoas que não tinham começaram com alguns sintomas, né? E aí a família, e depende muito do ambiente familiar, né? Então, se a família previamente, se as pessoas já conviviam muito bem, já tinham uma harmonia, eu tenho conversado, né, com diversas famílias, meus pacientes e as pessoas da comunidade, as pessoas não têm tido problema, mas quem já tinha uma situação de estresse, né, de dificuldade de convivência, dificuldades ali no ambiente familiar, isso se agrava por conta da convivência muito próxima, das dificuldades financeiras, né, de todo mundo estar à flor da pele. Então, eu acho que se todo mundo buscar conviver melhor, né, ter diálogo, tentar olhar principalmente também os mais frágeis, que são os idosos e as crianças, né, estar atento para eles, que existe uma ideia de que idoso e criança não têm doença psicológica e psiquiátrica, e isso não é verdade, eles têm sim, tanto quanto nós jovens, né, tanto quanto o adulto. Sim. E como identificar na criança esse tipo de problema, doutor? Até porque, eu vou até aproveitar o gancho aí que eu usei na abertura, a gente está no Setembro Amarelo, mês de combate e conscientização sobre o suicídio, e ontem a psicóloga que a gente conversou relatou a situação, inclusive de crianças pequenas, né, tentando suicídio. Como as famílias podem identificar uma criança com essa tendência ou com esses pensamentos suicidas? Oi, doutora, a senhora está me ouvindo?
Acho que a gente perdeu o contato aí com a doutora Lívia Penteado, psiquiatra, está conversando com a gente sobre... A imagem está um pouco lenta para mim, não sei se eu posso falar, se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo sim, doutora, pode falar, a gente está no ar, estamos ao vivo aqui. Eu pergunto... É que o sinal ficou um pouquinho fraco da internet. Okay. Então, o melhor jeito é você notar a alteração do comportamento. Para isso, você tem que estar atento, né? Então, observar como é que é o jeito da sua criança, do seu adolescente, e ver se tem uma alteração de comportamento, que, assim, uma depressão numa criança ou no adolescente não é igual no adulto, não necessariamente vai ficar melancólico, triste, ele pode ficar irritado, ele pode ficar briguento, ele pode ficar isolado. Uma criança pequena, ela pode se morder, se agredir, se arranhar, né? Alguma coisa desse tipo, ou os adolescentes, é muito comum ter movimentos de se arranhar às vezes com algum objeto, né, de fazer cortes superficiais nos braços. E isso nunca deve ser entendido como uma coisa, é da idade, não. Isso indica algum sofrimento, tem que ser conversado. As crianças também estão sofrendo com o isolamento social, com o distanciamento dos amigos, é importante conversar com elas sobre isso, né? Justamente sobre isso, além desse isolamento, a gente tem uma ausência aí de sol, de exercício físico e até uma alimentação mais desequilibrada. De que maneira isso colabora para algum tipo de transtorno ou até uma tristeza, uma depressão? Eu acho que a gente perdeu o contato aí com a doutora Lívia Penteado. Acho que a conexão com ela não está muito bacana. Vamos tentar restabelecer, mas a doutora está falando aqui sobre os problemas psicológicos, psiquiátricos aí durante a pandemia. A senhora me ouve, doutora? Te ouço e te vejo. Posso falar? Você está me ouvindo? Vamos lá. Então, assim, a falta de rotina atrapalha muito o comportamento de criança, né? Então, não ter muita estimulação, né? Então, se fica comendo muito salgadinho, doce, fora de hora, etc. É lógico que eu entendo que os pais, muitas vezes, estão trabalhando no home office e com as crianças em casa, fazendo escola online. Então, tá complicado, né, manter. Mas, assim, a alteração da rotina, da alimentação, tudo isso interfere. Pode deixar o sono mais agitado, com insônia, né, prejudica o rendimento escolar. Então, o máximo que for possível manter uma rotina com o que era antes, melhor, né? E não é necessário também ficar com dó e querer ficar dando muita alimentação, para compensar a angústia da criança, ficar dando muito doce, muita besteira. Isso não é necessário. Tem que tentar manter a rotina, né? Manter a atenção com elas. Eu acho que isso ajuda muito já, porque elas estão sofrendo justamente pela falta de rotina. Questão de jogo, computador, de que maneira isso pode ser prejudicial para uma criança, para um adolescente? Qual o tempo, o limite aí que uma criança poderia ficar na frente de uma tela e como convencê-la a sair de uma tela? Quantos pais vão ou não conseguir convencer as regras do computador tem muito a ver como que a família convence sobre as regras do todo. Então, se já há uma dificuldade de regras para horário de alimentação ajudar em casa, o computador vai ser mais uma dificuldade. Então, acho que é mais uma questão de regras gerais, não focar na questão do computador. Agora, é lógico que o quanto cada família acha correto é algo para ser conversado, mas o que eu não acho saudável, né, que eu vejo muito comum, é não ter um horário para dormir, não ter um horário limite. Você vê crianças pequenas em dormir 10, 11, meia-noite no horário de adulto, né? Ou adolescentes que trocam o dia pela noite, joga até 5 da manhã, dorme, acorda às 7, assiste aula, depois dorme a tarde inteira. É muito importante estar atento ao que está acontecendo dentro do jogo. Então, existem muitos jogos que têm salas de bate-papo, que tem violência, que tem racismo, que tem ofensas bem severas e os jovens sofrem e às vezes não vão contar para os pais. Eu atendo vários jovens que eles estão no mundo à parte, no quarto deles, os pais acham que o filho está ali e, na verdade, está numa sala de bate-papo, está virando a noite e ninguém sabe o que está acontecendo.
Acho bacana tomar café da manhã junto, almoçar junto, perguntar, conversar, tentar entender o que eles estão jogando, com quem que eles estão jogando, né? Com as crianças também, controlar o uso. Pois é, muitas vezes está ali só fisicamente, né? A mente tá do outro lado do mundo. Voltando à questão do Setembro Amarelo, do suicídio, qual o papel da internet em pensamentos negativos para crianças e adolescentes? O quanto valores externos vão pesar na educação ou no psicológico, né, daquela criança ou adolescente, depende o quanto que os pais estão influenciando. Se tem muita convivência, se tem pouca convivência com os pais, pouco diálogo por conta de trabalho ou por conta de alguma característica da família, eles não vão ter muita informação ou muita opinião dos pais, eles vão ficar muito influenciáveis por amigos, por terceiros, né? Então, eu acredito que se a família for sólida, conversar, tá sempre estimulando, passando os valores, o jovem vai conseguir fazer um discernimento do que é bom e o que não é, e os pais sempre perguntando o que eles estão vendo, o que eles estão conversando, eles vão conseguir ajudar o filho a fazer uma triagem. Olha, não é porque todo mundo da sua escola está praticando essa brincadeira X da internet, teve uma que uma vez viralizou, que eles passavam uma rasteira no colega, tinha gente que caía, tinha trauma de crânio. Então, se os pais estão sempre conversando, vão saber que isso está acontecendo e vão poder intervir, né? Ou criança pequena, em jogos de computador que às vezes tem até infiltração de adultos, com tendência até a estimulação sexual de crianças pequenas, os pais vão conseguir intervir e saber e proteger, né? Então, acho que tem que estar sempre... eu não acredito muito nisso, assim, que o mal vem de fora e consegue corromper totalmente. Se você plantou o seu jardim, se você está ali junto, está botando seus valores, não é uma coisa pontual que vai deturpar toda uma personalidade que você moldou ao longo de anos. O problema é eles ficarem... Hoje em dia, todo mundo trabalhando muito, né? Com pouco tempo para estar dentro de casa, conversando, e isso aqui acho que é o principal que atrapalha. Estrutura familiar é tudo. Doutora, para a gente finalizar aqui, questão do idoso, né? Os idosos são os que têm talvez mais sofrido aí junto com crianças que não podem sair. Os idosos, principalmente aqueles que já viviam sozinhos, né? Mas tinham uma vida normal, saíam para passear, vai na farmácia, no mercado, e muitos acabaram ficando reclusos nesse período. Como isso afeta o psicológico do idoso e também, inclusive, o próprio físico? Como trazer de volta agora esse idoso à normalidade nesse período aí que a gente tem visto uma flexibilização maior da quarentena? Eu vejo um sofrimento gigante. Eles usavam também muito o ir ao médico, aos profissionais da saúde, como ter um pouco de socialização. Solidão, as pessoas não acham que é bobagem. Solidão pode gerar um nível de estresse que leva à depressão, né? Então, é muito importante você manter, nem que seja ligação online para os idosos da sua família, tentar visitar com proteção na medida do possível, né? Tentar manter um vínculo, trazê-los o mais próximo possível da convivência, mesmo que seja por telefone, dá uma ligadinha todo dia, porque faz muita diferença. Isolamento social leva à depressão, principalmente se esse idoso tiver problemas de saúde, sabe? Aquela pessoa que já tem dificuldade de enxergar, de se locomover. E cuidador em casa não é família, é diferente. Por mais que, às vezes, tem gente que tem a sorte de ter um profissional que tem até um vínculo afetivo, mas na maioria dos casos é um vínculo profissional, não é a mesma coisa, né? Sim. Se seu filho te ligar, o neto... É bem delicado para os mais velhos. Tá certo, gente. Eu conversei com a psiquiatra Lívia Penteado, ela é psicoterapeuta familiar também. Falamos um pouquinho de consequências psiquiátricas aí do isolamento. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, fala o que a senhora quiser aí. Eu sempre, toda reportagem eu termino falando a mesma coisa, não precisa ter medo de psiquiatra. Se existe um sofrimento e uma dúvida, ou você quer tirar uma dúvida sobre o seu estado psicológico ou de um familiar, agendar uma consulta para uma avaliação, uma triagem. Isso não quer dizer que você vai sair de lá com uma doença psiquiátrica, com uma receita, com um tratamento. Não, isso não é uma realidade. Você vai para uma consulta e dizer, olha, eu estou notando essas alterações de comportamento em mim, no meu filho, ou no meu pai, no meu avô,
E eu gostaria de uma avaliação para saber se é um estresse, se é uma depressão, como é que a gente pode agir nesse momento. E não minimizar. Acho que cuidado é sempre melhor pecar pelo excesso de cuidado, né? Do que pela falta. Deixa ver e se piorar a gente leva. Não, vamos fazer um trabalho preventivo. Pois é, muita gente tem acho que dois tipos de pensamento. Uns que falam, isso é frescura, vai passar. E outros, se eu for num psiquiatra, vão falar que eu sou louco, vou sair de lá com um monte de remédio. Não é bem assim, né? Sim, e aí eu vejo os pacientes correndo para outros médicos, neurologista, cardiologista, para tratar coisas que do psiquiatra tratar, né? Pânico, depressão, ansiedade, fobias, né? Então, o psiquiatra, quem menos prescreve remédio que gera dependência é o psiquiatra, porque a gente conhece e tem um cuidado. Sabe com o que está mexendo, né? É uma fama muito ruim que a gente tem que se livrar. Tá certo, gente. Tá aí a psiquiatra Lívia Penteado, psicoterapeuta familiar também, dando dicas bacanas aí. Se você tá com um probleminha em casa, procure o seu psiquiatra, procure o seu terapeuta, que quanto antes, melhor. Doutora, muito obrigado, viu? Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde. Muito obrigado, doutora Lívia Penteado, psiquiatra, falando aqui com a gente. Ontem nós tivemos a 30ª sessão ordinária de 2020 aqui na Câmara Municipal, né? Vamos conferir aí o balanço da sessão com a jornalista Vivian Lima. Confira o resultado da votação da 30ª sessão ordinária de 2020, realizada nesta terça-feira, dia 8 de setembro, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Foi aprovado em regime de urgência o projeto do vereador Fábio Marcondes para permitir a instalação de contêineres em condomínios. Outro projeto que teve votação favorável determina que as empresas e concessionárias que fornecem telefonia fixa, banda larga, TV a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea devem retirar a fiação excedente e sem uso que tenham instalado. Esse projeto é de Pedro Roberto Gomes. Aprovado também em primeiro turno, projeto de Karina Caroline, que trata de ações preventivas adotadas nas escolas para combater a depressão e suicídio entre crianças e adolescentes. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei do vereador Renato Pupo, que inclui um representante da Polícia Civil no Conselho Municipal de Turismo. Projeto de resolução apresentado por Márcia Caldas teve votação positiva. A medida determina a veiculação na programação da TV Câmara e no site do Legislativo Riopretense de boletins semanais, todas as segundas-feiras, sobre as vagas de emprego e cursos oferecidos pela Secretaria Municipal do Trabalho. Proposta de autoria de Jorge Menezes, que trata do licenciamento de atividades econômicas temporárias, como exposições e feiras, foi adiada. O autor pediu vista por 5 sessões. Outro projeto que será analisado nas próximas sessões é do vereador Jean Charles Serbeto, que proíbe a aquisição e estoque de alguns materiais pelos ferros velhos e fundições. O autor solicitou vista por 2 sessões. A ordem do dia e o resultado das votações podem ser acompanhados pelo site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Tá, então, gente, o balanço da 30ª sessão ordinária de 2020. Lembrando que a sessão foi por meio remoto, né, como tem acontecido aí por conta do distanciamento, das restrições decorrentes da pandemia. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, anote aí, que é o 99163-7905. E olha só, gente, uma iniciativa inédita de professores e alunos de medicina da FACERES, quer popularizar estudos científicos sobre a Covid-19 por meio de podcasts, né? Esse projeto que foi intitulado Doutor Capivara. Podcast, para quem não sabe, é arquivo de áudio, como se fosse um rádio mesmo, mas que está se popularizando demais aí os podcasts. E para conversar com a gente sobre isso, está aqui no Zoom com a gente o Bruno Tomás Michels, que é estudante de medicina, a Caroline Romero, também estudante de medicina,
a Norma Barbosa Novaes Marques, que é professora de medicina, e a Cristiane Espadácio, também professora da Faceres. Os 4 estão aqui comigo, agradeço a presença de todos e quero ver quem começa a falar aí para explicar como surgiu essa ideia de levar conhecimento sobre a Covid por meio de podcasts e, inclusive, esse nome, Doutor Capivara. Quem começa? Acho que eu posso começar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Essa ideia, então, do podcast, ele veio num momento, né, desse contexto da pandemia, em que os alunos precisavam de um tipo de avaliação, né, à distância, e a gente idealizou, né, esse projeto junto com os alunos do terceiro ano médico, né, em que eles iriam produzir, então, a partir do conhecimento científico que eles têm nas disciplinas, que a gente chama de atividades práticas, conteúdo que poderia ser publicizado via podcast. Né? Então, seria unir, né, esses dois mundos, né? O mundo do conhecimento científico, né, que os alunos produzem nas disciplinas, com a necessidade que a gente tem de informação de qualidade e com base em evidências científicas, nesse contexto da pandemia, né? A gente vê muita fake news, inclusive, sendo produzida. Então, nesse casamento é que surge esse projeto com os alunos, né? E eu acho que, de maneira geral, e rápida e concisa, essa foi a ideia. Nasceu dentro de uma disciplina na FACES. Que bacana, essa doutora Cristina Espadácio explicando aí como surgiu. Perguntar para a doutora Norma agora. Doutora, como a doutora Cristina falou, a questão de fake news, né? Eu queria que a senhora reforçasse a importância de se combater sem trégua as fake news, não só em relação à Covid, claro, um assunto de saúde pública, mas em termos gerais, a gente vê muita fake news sobre tudo. Queria que a senhora reforçasse aí, principalmente em relação à saúde pública, que envolve a vida das pessoas, né? Sim, nós estamos nessa discussão, né, há muito tempo sobre fake news, e nesse sentido, o projeto do programa Doutor Capivara funciona como um mecanismo de enfrentamento desse problema das fake news, porque nós temos informações, né, que não são verdadeiras, que não são fidedignas, e os alunos estudam por meio de artigos, por meio de orientação dos professores, e levam informação fidedigna para a população. É uma forma de a escola médica colaborar para a formação da educação em saúde. Ter conhecimento sobre saúde é um direito da população. E o que a população tem recebido, em grande parte, são notícias errôneas, equivocadas, não comprovadas cientificamente. Então, esse projeto colabora também para isso, entre outros aspectos, para que a população veja o conhecimento científico de uma forma adequada, que a informação chegue de uma forma bem popular, que é um podcast, né? A gente foi criado um canal, Doutor Capivara, então as pessoas têm acesso a essa informação de uma forma mais tranquila, com uma linguagem, o trabalho dos alunos foi pensado com uma linguagem bastante adequada para que a população compreenda os termos científicos que são utilizados ali e que isso possa ser popularizado. Então, por exemplo, num podcast que eles produziram, eles falaram sobre higiene do sono, né? Mas esse termo higiene do sono não é muito conhecido pela população. Então, como é que esse conhecimento vai chegar? Por meio de algumas nomenclaturas mais simples, como o horário de dormir, qual horário de dormir, qual é o tempo mais adequado. Então, a informação científica chega para a população de forma mais adequada. E, de maneira geral, isso contribui para que noções equivocadas não científicas cheguem até a população, ou que, pelo menos, elas sejam desacreditadas. Muito bom. Quero ouvir agora dos estudantes, os futuros médicos aí, como é que vocês encararam esse desafio, né? Fazendo um curso de medicina, de repente ter que fazer um trabalho aí que, vamos dizer, é de comunicação social. Houve estranhamento no começo, se acostumaram, se deram bem com o estúdio? Como é que vocês encararam esse desafio?
No início ficou aquela tensão de, primeiro que era uma avaliação, então a gente ficou naquela tensão de como fazer esse podcast, né? E ninguém nunca tinha feito um podcast antes, mas só que a gente foi muito bem orientado, a gente sempre teve doutores nos orientando para a gente levar a informação verídica mesmo para a população. E com o decorrer de todo o processo, a gente foi pegando gosto pela criação do podcast, a gente foi escutando mais podcasts, e isso motivou a gente a ampliar essa avaliação e fazer disso um programa, um projeto. Tanto é que a gente está aqui hoje falando dessa nossa jornada. E a gente pegou realmente um amor por fazer o podcast. Legal. Deixa eu ouvir a Carol Romero sobre isso. Carol, e aí completando, como que vocês definem os temas? São vocês, são os professores? Tem reuniões aí de pauta? Como que é a decisão sobre os temas? Os primeiros temas, eles foram pré-definidos, porque como foi feito em forma de avaliação, as professoras mandaram eles prontos para a gente. Mas agora a gente tem um grupo de trabalho e a gente conversa todo dia e nós temos reuniões. Por enquanto, as reuniões estão sendo praticamente quinzenais e lá a gente discute os temas, os futuros projetos, o que dá para fazer mais, o que assim, tem muita ideia, porque é um projeto muito bacana. Então, assim, agora a gente vai começar com uma oficina, até a gente estava falando essa semana para gravar sobre mais temas, daí as professoras trazem para a gente, vamos gravar sobre alimentação, vamos gravar sobre, né, e aí sobre alimentação no Covid. Então, assim, as professoras trazem, a gente leva, e aí a gente discute nesse grupo de trabalho e estamos prontos para produzir mais. Que bacana. Passar para as professoras doutoras. Professoras, onde os podcasts são divulgados e quais são os temas abordados? Vocês falaram superficialmente, parece que começou com informações a respeito da Covid, do SARS-CoV-2, mas aí já abriu um leque, né? Porque, imagina, informação sobre saúde é o que não falta. Acho que ligar o microfone. Obrigada. Sobre a divulgação, né, a gente buscou fazer algumas parcerias, né, com algumas rádios que já são, né, que a gente já tem um contato aí para divulgação. Os alunos tomaram a iniciativa de divulgar também via Spotify. Então, eles criaram um projeto para construir na plataforma Spotify esse lugar do Dr. Capivara. Então, é lá que estão sendo também divulgados. Nos sites, via WhatsApp, então várias formas de comunicação, para chegar mesmo, para que essa informação possa chegar até a população, né? Em princípio, nós estamos trabalhando com temas relacionados à Covid, né? Mas muito a gente também busca informação, né? A nossa base de conteúdo é aquilo que a população, profissionais de saúde demandam enquanto informação é necessária. Então, a Norma quiser complementar também. Passar para a doutora Norma, que acho que a tela da doutora, que não sei se foi só aqui para mim, a tela da doutora deu uma travadinha aí, vamos ver se a gente resolve. Doutora Norma, aí eu peço para a senhora falar disso também e pergunto se essa atividade, enfim, essa atividade entra agora definitivamente como uma grade no curso de medicina, se isso veio para ficar. Sim. O início do projeto, como a professora Cristiane colocou, foi restrito a uma turma, né? Mas as expectativas foram além do que todos imaginavam. Os alunos fizeram trabalhos de excelência, então por isso que tomou essa proporção. A ideia não era criar inicialmente um canal,
uma série de podcasts, era uma divulgação mais simples, mas pela qualidade do trabalho que os alunos fizeram, nós resolvemos expandir. E agora as próximas turmas vão continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Então, o Bruno e a Carol já passaram pela experiência e agora eles deram um curso de produção de podcasts para os alunos que vão realizar a atividade agora. Depois eles vão abrir para a faculdade toda. Então, a gente está abrindo esse leque de possibilidades. Então, veio para ficar realmente, né? O podcast está por aí, ele veio para ficar também. Nós adotamos esse instrumento de comunicação para levar a informação à população. Então, realmente, ele veio para ficar, né? Para a disciplina, que foi realizada no primeiro momento, mas expandir para outras possibilidades também. Essa é uma característica da instituição de ensino superior, é a chamada extensão universitária. Levar o conhecimento acadêmico, produzido, visto na instituição, para estender para a população. E essa é uma das formas, então, que nós encontramos de levar esse conhecimento e, com certeza, veio para ficar. Sem dúvida nenhuma, é um meio e tanto de tirar aí o conhecimento da academia e trazer, dar sua contribuição para a comunidade. Perguntar para o Bruno e para a Carol, vocês têm estúdio? Como que vocês têm feito essas gravações? Não, é completamente amador. A nossa gravação foi até pelo próprio gravador do celular. A gente cuidava, claro, para ter um ambiente bem silencioso, para não ficar em contato direto o ar do pulmão indo para o microfone. Mas a gente realmente foi um processo mais amador que a gente foi aprendendo durante o desenvolvimento. Muito bom. Quer falar, Carol, alguma coisa? Foi, assim, a gente foi aprendendo tudo, ninguém fazia a menor ideia de como fazer um podcast. Então, a gente utilizou o gravador do celular mesmo no começo, tomando todos os cuidados para não ter os ruídos, igual o Bruno falou. Mas eu tenho que parabenizar o Bruno, ele é um excelente editor. Então, assim, o resultado ficou bem legal. Depois que ele editou, foi o toque final do podcast. E outra coisa, vocês fazem um roteiro e leem ou vai falando do conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso? Não, é feito um roteiro. A gente utilizou os artigos científicos que as professoras indicaram e aí a gente selecionou as informações mais importantes. E depois a gente fez um roteiro de como passar aquela informação para o público numa linguagem mais fácil de entender, porque num artigo científico, né, é uma linguagem mais médica, então a gente passou para uma linguagem mais coloquial. O importante era que o público entendesse a informação que estava sendo passada. Muito bom, já vou indicar vocês. Claro, fica à vontade. Eu ia falar que eu vou indicar vocês lá para o meu colega Rodrigo Carraro, da Rádio CBN, para ele abrir espaço lá para divulgar esses podcasts dentro da programação da Rádio CBN aí. Mas fica à vontade, podem falar o que vocês quiserem agora aí. Eu ia complementar a fala do Bruno e da Carol, porque eles falam que é amador, mas é um trabalho muito bom que a gente não chama de amador, não. Tem estilo profissional, é muito bem realizado, né? Como estamos nesse momento de pandemia, eles estão gravando em casa, né? Mas eles se organizam e o trabalho fica muito bom. Mas para as próximas etapas, quando a gente tiver condição de voltar para o ensino presencial, a Faceres tem um estúdio, né, que trabalha com a TV Faceres, então a gente vai organizar para gravar com acústica adequada, instrumentação toda adequada, vai ficar mais adequado ainda. Mas o que eles fazem hoje não deixa a desejar em relação ao que a gente vê de podcasts por aí. Eles tiraram esse amador e tornaram bem profissional mesmo. É de alto nível os podcasts deles. Mas eu entendi o amador que ele quis dizer, é aquele feito ali na raça, né, com o celular, o resultado é profissional, lógico, inclusive os equipamentos que a gente tem hoje em casa dão de 10-0 no que era profissional há 20 anos. Quero perguntar se isso pode migrar um projeto para a TV, inclusive colocando a TV Câmara aí à disposição para divulgar esse trabalho, levar à comunidade conhecimento científico. Nossa, sem dúvida nenhuma, é um desafio e tanto. O Bruno e a Caroline têm outros alunos, é um grupo grande, né, de professores, alunos, pessoal técnico administrativo,
e já havíamos pensado nessa possibilidade de produção de vídeos para o YouTube. Então, agradecemos o convite, com certeza já vamos nos organizar para atender, sim. Vai ser uma honra para nós trabalhar junto com a TV Câmara. Nossa, muito bom, a honra é nossa. Querem falar mais alguma coisa, alguma pergunta que talvez eu não tenha feito, algo que vocês queiram falar que não foi abordado? Fica à vontade, o espaço é de vocês, falem o que quiserem. Falar sobre por que Dr. Capivara, Bruno e Carol? Pode ser, é verdade. Eu perguntei no comecinho por que Dr. Capivara, até imagino, mas não responderam. O Dr. Capivara, acho que surgiu da necessidade também da gente ter um nome do nosso podcast. E como Rio Preto, todo mundo sabe que tem o símbolo da capivara, a Faceres também utiliza o símbolo da capivara. E a gente achou que seria legal, porque é um negócio nosso, é um negócio que a gente quer divulgar para mostrar que é da Faceres, para mostrar que vem de Rio Preto, que é uma iniciativa. Acho que surgiu dessa ideia da representatividade mesmo do símbolo que a capivara tem para nós. É o símbolo de Rio Preto, né, praticamente. Aí depois do calor é a capivara. É isso, gente? Querem falar mais alguma coisa? A questão do público, vocês já têm uma ideia de quantas pessoas estão tendo acesso a isso? A audiência, o perfil das pessoas que ouvem esse podcast? Não, essa é a continuidade do nosso trabalho, né? Porque a extensão exige, né, para ser uma extensão universitária, é necessário que a gente perceba exatamente o que está acontecendo com a população. Então, qual o efeito disso? Os nossos estudos incluem futuramente divulgar mais esses podcasts, mas avaliar qual o efeito que isso trouxe. Houve mudança na postura, houve uma transformação nos conhecimentos das pessoas a partir disso, porque senão a escola médica não cumpre a função de transformação da realidade. A instituição se transforma com a extensão universitária, porque ela ouve as pessoas, então as necessidades das pessoas são atendidas, então a comunidade entra nos muros institucionais, mas também é necessário promover essa transformação da sociedade. Então nós informamos. O que é que as pessoas fazem com essa informação? Isso é popularizado, realmente as pessoas começam a usar o conhecimento científico? É a próxima etapa do trabalho, é sistematizar e pesquisar a respeito dessa divulgação, do impacto que isso provoca na comunidade. Muito bom, gente. Quero agradecer ao Bruno Tomás Michels, estudante, a Caroline Romero, estudante, ambos aí futuros médicos e futuros jornalistas, quem sabe. A doutora Norma Barbosa Marques, professora do curso de medicina, e a doutora Cristiane Espadácio, que eu acho que ela acabou saindo, perdeu a conexão. Será que ela volta? Acho que não, né? Está voltando aí? A doutora Cristiane voltando aí. Doutora, eu já estava me despedindo, mas abro a palavra para a senhora falar o que quiser. Não sei se a senhora acompanhou, acho que perdeu em algum momento aí a conexão, mas fica à vontade, pode falar o que quiser. Na verdade, assim, me desculpar por cair no meio da nossa entrevista, mas agradecer imensamente o convite, agradecer também a parceria dos colegas da Faceres que estão fazendo esse projeto acontecer, que a gente acredita muito. Muito obrigada, né? E que vocês escutem os nossos podcasts, né? Que eles cheguem até todo mundo, a população. Muito obrigada, viu? Muito bom. Eu acho que a senhora até perdeu, até lancei o desafio aí, como falaram que tem a TV Faceres, grava lá os videozinhos sobre saúde e a gente transmite aqui na TV Câmara para toda Rio Preto e região. Agradeço muito vocês, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, até logo. Muito obrigada. Obrigado ao Bruno, a Carolina, doutora Norma e doutora Cristiane Espadácio. Muito obrigado aí, obrigado a Faceres mais uma vez pela gentileza em nos ceder aí o espaço, os profissionais para estar falando aqui com a gente. É isso aí? Vamos falar de eleições agora? Roda a vinhetinha aí. O
Tribunal Superior Eleitoral apresentou o plano de segurança sanitária para as eleições municipais marcadas para o mês de novembro. O plano foi elaborado por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. O objetivo é impedir que as eleições sirvam como vetor de propagação do coronavírus, considerando que o Brasil tem hoje mais de 147 milhões de eleitores. Conforme o protocolo, todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para a limpeza das mãos do eleitor antes e depois da votação. Os mesários terão máscara e protetor facial, além do álcool em gel individual. As principais orientações da Justiça Eleitoral são para que o eleitor permaneça de máscara desde o momento que sair de casa e evite levar crianças ou acompanhantes. Ele deve participar da votação de forma rápida, evitando contato próximo com outras pessoas. O eleitor pode levar sua própria caneta para assinatura e deve manter distância dos mesários. Eleitores ou mesários que estiverem com febre ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos 14 dias anteriores à data da eleição deverão ficar em casa. No caso dos eleitores, é possível justificar a falta por esse motivo. Os mesários precisam comunicar imediatamente a sua zona eleitoral para que seja providenciada a sua substituição. Os locais de votação podem ser consultados pelo aplicativo e-Título no celular ou pelo site do TSE. Lembrando que neste ano o primeiro turno será no dia 15 de novembro e, se houver segundo turno, será no dia 29 de novembro. O horário de votação foi ampliado, começa mais cedo, às 7 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Mariana Dair, para a TV Câmara. Tá, então, gente, só completando uma informação, eu estava ouvindo entrevista do ministro Barroso hoje cedo. O ministro Barroso é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele inclusive reforçou que o mesário não vai ter contato com os documentos do eleitor, né? O eleitor a orientação é mostrar o documento a uma distância que o mesário consiga ler ali o nome, o número do documento e ver a foto. E se houver dúvida, o mesário pode pedir para o eleitor abaixar rapidamente a máscara para identificação facial ali, porque, como é sabido, não teremos a biometria, que seria obrigatória já em algumas cidades, Rio Preto ainda não, mas várias cidades aí já seria obrigatória a biometria para identificar o eleitor, mas por conta aí da pandemia foi suspensa o uso da biometria. Inclusive saiu agora aí uma orientação da Justiça Eleitoral que quem teve o título cancelado por não ter feito a biometria onde ela era obrigatória, esse cancelamento vai ser suspenso, já que a biometria não é mais obrigatória, então. Tá aí. E para registrar aqui, neste sábado, falando de eleições ainda, o prefeito Edinho Araújo confirmou a sua candidatura à reeleição e neste sábado ele vai, hoje é 9, 10, 11, dia 12, dia 12, sábado agora aqui na Câmara, convenção do MDB para referendar aí a candidatura à reeleição do prefeito Edinho Araújo, que vai ter como vice o ex-deputado estadual Orlando Bolsoni. Lembrando que já confirmaram também as candidaturas, falta passar pelo processo de convenção, mas está confirmado já do vereador Marco Rilo, pelo PSOL, né, que vai ter como vice a presidente do PSOL, Luciana Fontes, o presidente do PDT de Rio Preto, Carlos Arnaldo, pelo PDT, o também vereador Renato Pupo, pelo PSDB, está aí, vai ter a convenção ainda, tentando viabilizar, o coronel Helena dos Santos Reis, pelo Republicanos, candidatura também confirmada, e esses são os nomes que nós temos até o momento, outros partidos menores aí ainda falando em nomes, mas nada confirmado até o momento. Outra dúvida em relação ao ex-prefeito Valdomiro Lopes, né? O ex-prefeito não diz que não é e nem que não é, não diz que é e que não é. Então, todo mundo aguardando a movimentação do Valdomiro. Tá? Então, lembrando que as eleições serão no dia 15 de novembro, com segundo turno onde houver 29 de novembro. Tá? E então, as candidaturas têm que estar confirmadas até o dia 16 de setembro, prazo final para as convenções partidárias. Então, mais uma, 2 semanas, uma semana aí, temos todas as candidaturas confirmadas, depois todo aquele processo, começa a campanha,
aí propaganda eleitoral na TV e tudo aquilo que você já conhece, tá certo? É isso aí, assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre André Santos, GC e produção do Renato Foch, Mariana Dyer e Jaqueline Casanova, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que o momento é de seguir as orientações, apesar de estarmos na fase amarela, não quer dizer que o vírus foi embora, então ainda ficar em casa, sair só para aquilo que for bem essencial. E se você quiser rever esse programa, ele vai ao ar logo mais às 9 horas da noite ou a qualquer momento em nosso canal no YouTube. A gente volta amanhã às 4 horas com mais informações para você. Só para registrar, hoje, 9 de setembro, dia do administrador e dia do veterinário, a quem damos aí os nossos parabéns. E olha só, é também o dia do cachorro-quente. Isso porque, supostamente, nesse mesmo dia, 9 de setembro, em 1884, o hot dog foi criado nos Estados Unidos. Estava lendo sobre isso, história curiosa. Pesquisa lá no Google que você vai saber como foi criado o cachorro-quente. Eu falei aí do dia do veterinário, só para registrar, a castração em massa começou ontem em Rio Preto, com 172 animais já castrados, 101 cães e 71 gatos. Tá, então vamos ver se amanhã a gente fala com o pessoal do bem-estar animal, dá um balanço aí mais detalhado sobre essa castração em massa. E como é o dia do cachorro-quente, olha só, a gente termina com João Ninguém e Peão do Mundo, com uma música chamada Cachorro Quente. Vamos lá. Cachorro quente, cachorro quente, quanto mais come, mais gostoso a gente sente. Cachorro quente, quanto mais come, mais gostoso a gente sente. Foi com minha namorada que entrei numa rasgada, numa gincana danada de um colégio ali na frente. Sou doidão no rumo dela e te obedeço cegamente.